Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema sobre provas e expiações. Bem-aventurados os aflitos. Este tema é um tema que nós temos ainda muita dificuldade, e o ser humano tem muita dificuldade em entender o porquê das provas, o porquê das expiações, porque é que passamos por certas dificuldades. Quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, não significa sofrer em silêncio ou esperar resignadamente que a dor passe. A expressão ela é profunda, ela é luminosa. É a chave da leitura espiritual que nos convida a compreender por que sofremos e para que sofremos. E como podemos transformar essa dor em crescimento interior. Quando nós começamos a compreender o sofrimento e o porquê do sofrimento, nós encaramos as coisas de outra maneira. A nossa irmã Joana de Ângeles nos traz, no livro Plenitude, e ela nos diz que o sofrimento é via de redenção espiritual. E vocês agora podiam me perguntar, então mas sofrer, temos que sofrer para crescermos? Não é obrigatoriamente, nós não somos obrigados a sofrer, está bem? Os caminhos que nós escolhemos muitas das vezes é que não são os melhores. E depois lá vem a nossa amiga que nos conduz ao caminho certo. E nós pela dor, que não é punição, mas educação e reeducação, por essa dor, nós começamos a buscar o tal equilíbrio, a nos conectarmos com a moral de Jesus e a caminharmos no caminho que nos conduz a Deus. Este é um trabalho que se vai fazendo lentamente. A dor é uma advertência que algo não está bem, que algo está errado. E a cura verdadeira, essa tal cura verdadeira, ela não nasce, ela nasce do interior do nosso ser, não do exterior. E hoje em dia nós damos muito valor ao exterior e temos que nos focar no interior, porque a alma grita, a alma chora, a alma precisa de auxílio. E quando nós estamos, o ser humano, nós que estamos cá, e o ser humano em si, está focado no exterior, na casca, esquece-se de ir lá dentro, onde deve, de alguma forma, trabalhar o seu ser e ver o porquê daquela dor e qual será o motivo de estar a passar por certas tribulações. Vamos ver as bem-aventuranças. Porque é que Jesus nos traz as bem-aventuranças? Ele nos diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome de justiça. Pois, bem-aventurados os que choram. Então, e os famintos? Também será que Jesus disse bem-aventurados os famintos? Quem se lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isto está em Mateus. Jesus anuncia que a dor tem sentido e que o consolo ou a cura virá. Mas ela vem como? Aquela questão que nós nos perguntamos muitas das vezes. Não é, Carlos? Ninguém se questiona. Como é que a cura vem? O que é que eu posso fazer? Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a vida futura, ou sem a certeza dessa vida futura, esta máxima do Cristo seria um contrassenso, ou mais, seria um engodo. Mesmo com a certeza disto tudo que nós acabamos de falar, dificilmente se compreende que é preciso sofrer para ser feliz. Agora vocês saem todos para a portinha fora e dizem assim, ela só fala em sofrimento, eu vou-me embora, eu não quero saber mais nada disso. Okay?
É preciso trazer alegria no coração. Nenhuma dor é eterna. Toda aflição tem uma causa. E a causa é sempre justa dessa mesma aflição. Toda a lágrima tem um propósito educativo. Bem-aventurados os que choram. Estas lágrimas têm um propósito educativo. Toda a prova tem limites. Chegamos lá. Isto vai acabar. Iremos ser felizes. Mas nós devemos nos sentir felizes quando adentramos um recinto, e eu não vou falar só na casa espírita, vou tirar os óculos que gosto de vos ver bem. Eu ver ao perto, infelizmente, vejo-vos todos desfocados. Parecem espíritos desfocados. Mas não, agora estou a brincar com vocês. Tirei os óculos para compreender e para vocês, para vos ver melhor. O melhor no meio disto tudo que nós devemos sentir felizes. Porque Deus dá-nos esta oportunidade de estarmos cá, neste mundo maravilhoso, lindo, onde muitas das vezes temos muita dificuldade em nos compreender, mas quando seguimos Jesus e compreendemos as dores de Jesus, é muito fácil nós ultrapassarmos as nossas dificuldades, as nossas dores, porque comparando a nossa dor com o ser Jesus, que não tinha por que sofrer, a nossa dor é mínima. Eu até me fiz uma pausa. Olhemos para todos aqueles irmãos que ainda passam por maiores dificuldades que a nossa. Toda a prova tem limite. Toda a expiação, aquela parte que nós ainda não compreendemos, a expiação, conduz à libertação. Toda a alma será consolada. Não nos esqueçamos disso. Pela fé, pela caridade, pela evolução e pela lei divina. Pensemos desta maneira. Jesus não glorifica o sofrimento, mas glorifica o quê? A transformação. E para isso é que nós estamos todos cá. Para nos conseguirmos transformar, compreender o porquê das dores e transformar essa dor em amor. Conseguimos fazer isso sozinhos? Não. Estamos todos em família. Estamos todos ligados uns com os outros. Jesus é um modelo e guia. É alguém que devemos seguir. Mas seguir não é dizer assim, eu sigo Jesus, eu conheço Jesus, eu gosto de Jesus. E conheces os seus ensinamentos? Consegues fazer algo do que Ele fez ou que nos deixou, daqueles exemplos que Ele nos deixou? A cura está aí. A cura está nessa transformação. Agarrar-nos nesses ensinamentos, mexermos aqui neste nosso cofrezinho que temos dentro de nós e retirarmos as raízes que estão a mais, que nos atrapalham, que não nos deixam crescer e começamos todos a agir como Jesus agia. Esta é a finalidade e é aqui que o Evangelho nos convida a essa renovação. O Evangelho nos diz mais e nós aqui vamos compreender nesta parte que nos diz. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Não quero que me mintam. Já está ali o povo a rir-se atrás. Quem é que já se fez esta pergunta? Quem foi? Quem foi? Alguém levanta a mão. Algum de vocês já se fez esta pergunta? Porquê é que uns sofrem mais uns que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essa posição, porque uns nada conseguem ao passo que os outros tudo parecem sorrir. Já se fizeram essa pergunta? Já. Chegaram a alguma conclusão? Falhamos lá atrás. Fizemos algo, não é? E nós convivemos, e eu estou um bocadinho a descomprimir, porque sei que isto às vezes mexe um bocado connosco, e nós vivemos entre a miséria, riqueza, saúde, doença, a paz, o conflito, o sucesso, o fracasso. Sem a vida futura, seria injusto. É como se eu estivesse aqui e Deus diz assim, olha, vou mandar aquele irmão, aquele meu filho,
rico, mas aquele vou mandar pobre. Mas o outro vou mandar remediado. Mas o outro vai mais pobre que o outro. Que Deus era este? Vamos perceber agora o que é que eu quero dizer. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, ela nos diz isto. Qual é o fim visado pela reencarnação? Reencarnar é nascermos, para quem está aqui de novo, se é que está aqui alguém de novo, nascermos várias vezes com um corpo novo, ou mesmo a alma, ou mesmo espírito, como queiram chamar, nasce para uma oportunidade de melhorar-se sempre com um corpo novo, está bem? Porque este já não, esta roupa depois está rota, rasgada, já não dá para mais nada. Então nós vimos de novo e vimos com aquele sorrisinho lindo de criança, aqueles que são umas ternuras, parece, de vez em quando parece aqueles diabretes, em que vem aquela maldadezita ao de cima, que é onde os pais devem trabalhar, porque o espírito já é um espírito que vem de várias existências. E aqui nós não nos podemos esquecer. Qual o fim visado pela reencarnação, então? Expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A reencarnação, não nos esqueçamos disso, ela existe para garantir justiça e progresso. Cada nova vida permite ao espírito reparar erros do passado, a tal expiação que ninguém gosta, o porquê é mim, porque eu passo por estas turbulências todas, aprender e melhorar-se moralmente, que é o tal dito progresso que nós falamos. Avançar sempre, passo a passo. Sem a reencarnação não haveria a verdadeira justiça divina, porque não se podia explicar de maneira nenhuma as situações que muitos de nós passamos. A reencarnação é, portanto, o mecanismo do equilíbrio, da evolução que Deus oferece a todos, com toda a justiça. Mas eu agora posso-vos fazer uma pergunta. Apeteceu-me fazer uma pergunta. O que é Deus, afinal? Eu ouvi isso já ouvido, mas ninguém ouviu lá atrás. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é um homem material. Esqueçamos isso. Ele é eterno, não tem começo e não terá fim. É imutável, não muda. Imaterial, não é matéria. Esqueçamos Deus como matéria. É único, só existe um. É onipotente, tem poder absoluto. É soberanamente justo e bom. Tem a justiça perfeita e a bondade perfeita. E para que vocês fiquem felizes, nós somos seus filhos. Somos milionários, filhos de Deus, que têm estas qualidades todas, só podemos estar felizes. Portanto, nada que nos acontece no mundo é castigo, nada é por acaso, tudo tem uma causa e tudo tem um propósito. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que duas fontes de sofrimento. Lá vem ele e o sofrimento. Alguém sofre aqui? Eu quando escolhi este tema, eu disse assim, eu vou levar uma porrada, mas pronto. Nós temos sofrimento internos, não temos? Aquelas coisas que nos atrapalham no nosso dia-a-dia, eu rio, mas é para descomprimir mesmo. Aquelas coisas que nos atrapalham no dia-a-dia, que nós não temos explicação possível, nem plausível para aquilo que nos acontece. Parece que a alma, por vezes, grita em silêncio, que tudo nos corre mal.
que a vida está do avesso, que não nos compreendemos e que achamos que ninguém nos compreende. Pois é, duas fontes de sofrimentos. As causas atuais: imprudência, orgulho. Ninguém tem nada disto cá dentro, porque eu sei muito bem que nós já não estamos neste patamar. E escolhas infelizes. E um dos problemas da humanidade: uniões por interesse. Causas anteriores: erros de vidas passadas. E aqui entram as expiações e as provas. As provas e as expiações são conceitos fundamentais que explicam os desafios e as diversidades que enfrentamos durante a nossa jornada terrena. As provas e expiações são entendidas como oportunidades essenciais ao desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento e à purificação do espírito. O que é uma expiação para vocês? Alguém se atreve a responder? As expiações são consequências de erros cometidos no passado. E vocês vão já perceber estes erros que nós cometemos muito nas vidas passadas. Não são castigos. Elas estão cá para nós repararmos essas mesmas coisas que não fizemos tão bem na vida passada, que ajudam o espírito a reequilibrar-se moralmente e a afastar-se desse fantasma. E esse fantasma tem um nome: culpa. A culpa que trazemos connosco. Não são escolhidas pelo espírito, não são escolhidas por nós. Elas aparecem como necessidade de reajuste e costumam ser mais dolorosas, mas têm uma função purificadora. Elas estão plasmadas no nosso perispírito. Não há como nós a caminharmos sem corrigirmos esses erros que praticamos pela nossa ignorância, para nós ficarmos mais felizes, não é? Exemplos. Vamos lá a alguns exemplos. Doenças graves ou limitantes. Alguém que destruiu a própria saúde ou de outros e renasce com fragilidades orgânicas. As tais doenças degenerativas, não é? Agora vê-se muito isto, que convidam o quê? A paciência, humildade e a aceitação. Ficámos por aqui ou querem mais? Eu estava aqui a noite toda, não era nisto. Dificuldades materiais severas. Quando o espírito abusou da riqueza, aquela coisa que todos nós mencionámos, eram milhões, explorou, foi avarento ou indiferente ao sofrimento alheio. Vamos dar um exemplo de como é que ele vai nascer. Como é que será que nasce? Em pobreza extrema, não é linear para todos, para aprender a solidariedade, simplicidade e desapego. Acho que este já não existe no nosso mundo, os conflitos familiares intensos. Um problema, não é? Os conflitos familiares intensos. Quando há débitos entre espíritos que se prejudicaram mutuamente. Vamos dar aqui um exemplo: pais e filhos que se feriram em vidas anteriores e agora precisam reconstruir o amor. Limitações físicas de nascimento. Vamos dar um exemplo: a cegueira, a surdez. Já é uma surdez. Já vai matar. Paralisia, a deficiência congénita, que funciona como reequilíbrio de abusos cometidos contra o corpo próprio ou alheio. Querem mais? A solidão profunda. Entra aqui neste painel. Quando o espírito abusou da companhia de outros, manipulou, feriu, destruiu laços afetivos, a solidão educa para o respeito, a empatia e o valor do outro. Todas expiações que nós trazemos das outras vidas, que não são escolhidas por nós. Depois temos as provas. O que são? São desafios escolhidos por nós mesmos,
pelos espíritos, antes de encarnar, para acelerar o nosso processo moral, ou para nós caminharmos mais depressa. Elas são voluntárias. Vamos enumerar algumas. A prova da paciência. Viver com pessoas difíceis, enfrentar situações repetidas que exigem calma, tolerância e serenidade. Alguém se identifica com isto cá? Acho que todos nós temos momentos na nossa vida em que nos identificamos, não é? Com esta prova da paciência. Há pessoas que dizem assim: minha paciência está quase a esgotar-se. É, não é? Pois é, passamos o que eu fiz. Respiramos fundo e vamos lá continuar. A prova da humildade, espíritos que renascem em posição simples, é sem destaque para aprender a servir, colaborar e valorizar o essencial. Uma daquelas que todos nós ambicionamos. Olha, eu sinceramente não vou por aqui. Prova da riqueza. Eu ia me esbarrar. Pois é. Receber bens materiais para aprender a administrar, compartilhar, ajudar e não se perder. Aonde? No egoísmo. Uma daquelas que hoje em dia, e eu digo que é muito difícil esta prova. A prova da maternidade. Pai e filhos. E não sei porquê, mas ontem tivemos aquela notícia daqueles 2 miúdos, não é? Devemos julgar a mãe e o pai. Será que aqueles 2 seres, nossos irmãos, não estarão transtornados e bem doentes? Esta prova da maternidade e da paternidade, receber filhos com necessidades especiais, temperamentos desafiadores ou missões específicas para desenvolver amor, renúncia e dedicação. E, acima de tudo, educação, que é o essencial no meio disto tudo. Educar-nos com Jesus no coração. Depois temos aqui uma prova da fé. Sem fé não vamos a lado nenhum, irmãos. Enfrentar os momentos de certeza, doença ou dificuldades, sem perder a confiança em Deus. Mesmo as doenças, sem fé, não nos curamos. Porque nós estamos cá para curar a alma, não corpos. A convivência, por vezes, não é fácil. Reencarnar em famílias com espíritos diferentes e opostos é para nós aprendermos a quê? O respeito, o diálogo e a compreensão. E este é para alguém que eu não vou nomear o nome, mas a pessoa, quando eu disser isto, vai dizer: isto é para mim mesmo. É a prova do trabalho. É difícil a prova do trabalho, não é? Temos de ter paciência com aqueles que trabalham connosco, não é? Então, já perceberam o que é expiação e provas? Expiar é reparar o passado. Provas é fortalecer-se para o futuro. O Livro dos Espíritos, ele nos explica que a reencarnação tem 2 finalidades: o progresso moral e o intelectual. Tem que andar lado a lado, nós temos que andar com elas lado a lado, não podemos deixar uma nem outra. O espírito renasce para aprender, melhorar-se, desenvolver virtudes e reparar imperfeições. Eu vou andar porque eu tenho aqui umas histórias muito interessantes que eu queria chegar lá. Na pergunta ao Livro dos Espíritos 264, nos diz isto: como o espírito escolhe as provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levam à expiação desta e a progredir mais depressa. Portanto, muitas das vezes, os tormentos que nos acontecem, aquelas dificuldades maiores que nos vão acontecendo no nosso dia-a-dia, têm um propósito, muitas das vezes são escolhidas por nós, para nós progredirmos mais depressa. Portanto, somos nós mesmos e nos diz aqui que a prova são escolhidas por nós nesta existência,
vezes pedimos misérias, pedimos privações e vamos suportando isto com muita coragem. A riqueza, isto é um problema, porque a riqueza leva-nos às tentações, ao poder, muito mais perigosa pelos abusos e pela aplicação que muitas das vezes, através das paixões inferiores, nós damos poder, desenvolvemos para o mal. E caímos neste orgulho. Não é que e no vício, que a riqueza também pode nos levar aos vícios. Depois nós podemos falar aqui que muitas das pessoas me perguntam sobre as expiações coletivas. Pois é, são ocorrências de grupos de espíritos que precisam passar pela mesma experiência. Às vezes difícil, mas juntos. Como em desastres naturais e em guerras. Estas expiações que acontecem podem ser resultados de débitos coletivos de vidas passadas, onde os espíritos envolvidos têm a oportunidade de reparar erros cometidos em grupo. Ou seja, todos aqui temos que passar pela guerra, numa próxima existência, iremos nascer num sítio onde haja guerra. Entenderam mais ou menos essa parte? Depois temos as provas de afeto, que hoje temos muita necessidade, que são uniões antipáticas, situações em que o espírito deve lidar com relacionamentos difíceis, e hoje em dia vê-se muito casamentos por conveniência, ou namoram aqui, namoram ali, casam aqui, separam ali, andamos nisto à procura daquilo que nós devemos resolver dentro de nós, porque às vezes procuramos aquilo, procuramos o amor. Andamos atrás de um amor verdadeiro. E nós devemos nos amar a nós mesmos. E será que esse amor verdadeiro não passa por eu me amar e conhecer-me a mim mesmo e seguirmos Jesus? Maria Madalena, o que é que fez? Ela procurava o amor e os prazeres mundanos. Quando ela conheceu Jesus, ela compreendeu qual era o verdadeiro amor que ela tinha necessidade. Então, portanto, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Lá está. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelo sofrimento moral inerente ao estado de inferioridade do espírito. Portanto, quando nós perdemos o corpo físico, nós também sofremos e expiamos muitas das vezes pela nossa culpa e pela má conduta que vamos tendo no nosso dia. Mas para que vocês fiquem felizes, nós também temos missões. Nós aqui, todos temos uma missão. Temos o cego de nascença. O cego de nascença é uma passagem que ela está em João. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Então vamos já entender. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. E Jesus lhe responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Portanto, a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, o motivo daquele homem ter vindo cego, não foi descabida. No entanto, o caso não era de expiação, nem para o cego, estão a entender, nem provação para os pais. Tratava-se de uma modesta missão. O rapaz cego assumiu na espiritualidade o compromisso de nascer privado da vista, para que Jesus o curasse. Lá está. Uma pequena missão que ele tinha. Para mim era uma das grandiosas. Se de noite vamos à casa de banho com a luz apagada, tem pessoas que até querem entrar por dentro do guarda-fatos e por aí fora porque não se conseguem orientar dentro do quarto. Portanto, e para mim é uma grande missão. O cego de nascença exemplifica os diferentes tipos de cooperadores do Cristo. Portanto, nós todos somos cooperadores do Cristo. Temos pequeninas missões, mas também temos irmãos com grandes missões. Está bem? Olhem para os irmãos de grandes missões. Olhem para um Francisco de Assis.
nasceu na riqueza e casou com a pobreza. Tinha necessidade? Tinha. Porque foi aí que ele se encontrou. Continuando, vamos avançar. Já perceberam alguma dúvida até aqui? Eu tenho muitas, mas não vou perguntar hoje, pergunto para a semana. Pode ser? Vamos lá. Aqui. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus. É bom que nos arrependamos dos nossos erros e que possamos corrigir já. Não é dizermos assim, bom, mais tarde, quando for velhota ou velhote, eu peço perdão. E se nós chegarmos lá? Eu arrependo-me. Mas eu posso me arrepender de boca. Mas o sentido de me arrepender é de coração, de alma. E corrigir mesmo, tentar corrigir esses erros que vamos cometendo. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Lá está a expiação, a tal dita expiação. Vamos aqui ao livro A Vida Escreve. Saturnino, o nome da figura. Em vida passada fez alguém perder o braço. Arrependido, pediu nascer humilde. Pediu perder o braço como reparação. Mas escolheu o bem desde jovem. O que é que aconteceu? Perdeu apenas um dedo. A lei de desajuste e misericordiosa. Devemos 1000 e se nos portarmos bem e caminharmos no caminho correto, pagamos 10. E só pagaremos os 1000 quando não conseguimos ir ao caminho, ou quando temos muita dificuldade em procurar o caminho. Tem espírito, tem irmãos nossos, irmãos espirituais, e tem irmãos já também connosco reencarnados, que são propensos ao mal. Que só pensam no mal. Um dia irão se arrepender, irão caminhar no bem. Mas enquanto isso não acontece, eles vão tendo que sofrer, muitas das vezes, a culpa, o peso. E vocês vão entender já. Livro Reconciliação. Eu adoro o livro. Foi um dos meus primeiros livros espíritas que eu li, já foi há muito tempo. Vamos compreender um pouquinho o que ainda tenho, por isso é que eu andei um bocadinho mais rápido, o que é que aconteceu aqui. Uma família. Manuel, pai. Manuela, mãe. Raul, filho. E mais 2 meninas. O Raul vivia com a avó. Uma criança doce, uma criança afável, meiga. A avó perde o corpo físico, o pai leva, e eles levam a criança, o Raul, a viver com a Manuela e com o Manuel e com as irmãs, mas o pai não pode nem sequer olhar para o filho. Eles viviam numa fazenda e sempre que o pai chegava do trabalho, o filho saía, porque era mesmo orientado assim pela mãe e pela pretinha, que era uma das empregadas da fazenda. O que é que aconteceu aqui? Manuel apaixonou-se, que é normal. As paixões são normais da vida. Mas ele fez as coisas erradas. E vocês vão entender. Ele fez as coisas tão erradas que ele imaginou na cabeça dele: e eu vou começar a tratar bem o Raul. E vou dizer à minha esposa, a Manuela, que tem que tratar bem o Raul, que ele vai começar a estar connosco e tudo mais. E assim aconteceu. Ele começou a comer à mesa, o pai começou a ser mais afável, mas nem tanto, porque a repulsa era muita. E então, ele disse uma vez a Manuela: vamos fazer um piquenique nós os 3. E ela: mas vamos levar as meninas. Não, só vamos os 3. As meninas vão ao coral da igreja, com a pretinha, e não vamos os 3. E foram ao piquenique. Manuel mata a Manuela, atirou ao poço. Raul foge. Manuel vai atrás e mata Raul também e atira ao poço. Nós aqui vamos ver um desencarne violento.
a perversidade daquele senhor. Raul perdoou logo de imediatamente. Ele viu-se sem o corpo físico, algumas mazelas, foi logo socorrido e será auxiliado na espiritualidade. Manuela não perdoou. Vagueou, como nos diz aqui, em expiação moral, tentando que prendessem o Manuel. Só que como espírito ninguém havia. Quando Raul começou a frequentar a escola na espiritualidade, foi a avó que ele foi viver com a avó, e ela percebeu-se. O que é que aconteceu ali? Vamos avançar um bocado na história. Ele pediu ao professor que queria ver o passado dele. Ela não entendia o porquê daquela repulsa do pai. Já ouviram falar num trio amoroso? O triângulo amoroso. Pois é. Raul tinha matado Manuel na existência passada. Daí o problema que eles tinham, de que ele tinha de animosidade. Então o que é que aconteceu aqui? Depois conseguem resgatar Manuela também, ela consegue perdoar e consegue ir para a colónia espiritual, e Raul decide nascer de novo. E ele vai nascer outra vez como filho de Manuel e da mulher, que era a que ele gostava, que ele se tinha apaixonado. Alguém que era bom só era ambiciosa. Ela tratou muito bem a Thaís e a Telma, que eram as duas irmãs de Raul. E ele, o Raul, vai nascer como Ricardinho naquela família. O que é que ele vai pedir? Parecer-se com o pai, ter os mesmos gostos do pai, ter o mesmo andar do pai. Mas ele sabia que aos 16 anos ia perder o corpo físico. Além de reencarnar ele, naquela família, ia reencarnar uma deficiente total que tinha tirado a sua vida pelo suicídio. Que estava na colónia também. Então a vida deles não foi fácil. O pai, ao princípio, tinha aquela repulsa pelo, vamos mudar o nome, já não é Raul, é Ricardinho, vamos ver se eu me atrapalho toda. Então ele tinha aquela repulsa. Mas a esposa pegou e entregou-lhe o Ricardinho nos braços. Foi paixão logo à primeira vista. Então a história vai avançar no tempo. Ele quis saber, uma certa altura, Thaís, a irmã, foi ao cemitério. Ele foi para a irmã ao cemitério, mas detestou e queria saber realmente quem matou o irmão Raul, que era ele reencarnado, e a mãe Manuela. A Manuela. E ela diz que era o louco. Ele vem se inteirar que o louco está preso. Quem é este louco na história? Para vocês entenderem o que é a nossa vida passada. Horrível. O louco, que veio alienado mental, ele foi culpado, entre aspas, porque quem matou foi Manuel, mas nunca ninguém encontrou a arma do crime. Ele foi culpado por ter matado o Raul e a Manuel, porque ele disse que foi ele mesmo que os matou. E porquê? Porque ele numa vida passada, sem querer, mas ele fez mesmo isto sem querer. Ele, a cavalo, matou uma criança. Quando ele desce abaixo do cavalo para socorrer a criança, que ele fez isso mesmo sem querer, encontrou a mãe da criança, a chorar, e a irmã, e ele não tem mais nada, conheceu-as. O que é que ele fez? Matou-as para esconder o crime. Então ele nesta vida veio como louco. Aquela família, tanto a mãe como o menino e a menina que o louco matou, perdoaram. Mas a culpa dele, ele não se perdoou. Ele viveu amargurado. O livro nos relata e nos fala que ele depois teve tudo. Ele foi rico, ele deu-se bem com o general e tudo mais. Mas a culpa não o deixou caminhar. Ele, na existência, quando estava com o Raul e depois com o Ricardinho, e a culpa foi tão grande que ele foi pagar pelo crime de ter matado o Raul e a Manuela. Mas ele não foi ele que os matou, mas ele tinha sido assassinado. Aquelas 3 pessoas na outra existência. Entendem aqui muitas das vezes as coisas que nos acontecem e nós não entendemos?
Como é que o Manuel depois vai resgatar, para terminar, que estou já passei da hora? Raul morre aos 16 anos. Porquê? Porque numa tempestade, o pai foi comprar uma fazenda e caiu um raio num celeiro qualquer. O Raul vê que aquilo está todo a arder, tenta ir salvar o pai e ele salva o pai, porque o barrote, a trave, cai em cima do Raul, matando-o. E depois desta história toda que eu acabo de contar, a culpa do Manuel foi profunda, até ao final do livro. E ele aí conseguiu, de alguma forma, resgatar aquilo que tinha feito. Mas, contudo, não é sempre noite. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Há sempre uma nova oportunidade, em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Termino como comecei. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Portanto, era isto que eu trazia hoje. Agradeço a disponibilidade de todos